Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vocês vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão diz respeito a, mais uma vez, a participação do Reino Unido, dos britânicos, no conflito que está ocorrendo na Ucrânia. Eu tenho repetido aqui até cansar e repito mais uma vez que o que está acontecendo na Ucrânia não é propriamente uma guerra Rússia contra a Ucrânia, mas um conflito da Rússia com a OTAN no território ucraniano e utilizando as forças militares ucranianas. É isso que está ocorrendo. E quando eu coloco ali em cima, naquela caixinha preta, aquele título satírico, eu já vou explicar ele, tá? Eu coloco o seguinte: e a OTAN ainda se diz defensora dos direitos humanos. Por que eu estou colocando esse título aqui? Porque sempre que a gente lê matérias da mídia corporativa, umbilicalmente ligada à OTAN, ou articulistas da OTAN, de centros de estudos da OTAN, produzindo textos e artigos ou vídeos com comentários sobre o que está acontecendo na Ucrânia, a coisa é sempre colocada da seguinte maneira: de um lado estão as autocracias e deste lado encontra-se, isso segundo a versão da mídia corporativa e da OTAN, de um lado estão as autocracias e a Rússia faria parte disso, diz respeito à violência, à barbárie, ao obscurantismo, falta de humanidade, etc, etc. Vocês conhecem bem essa narrativa. Do outro lado, onde se encontram a Ucrânia, a OTAN, e o que seria o lado do bem para a OTAN e onde ela se encaixa, teríamos a liberdade, a democracia, o respeito aos direitos humanos, a parte luminosa da luta. Agora eu peço que vocês coloquem em perspectiva essa narrativa e vocês comparem a narrativa com a realidade, trazida por essa matéria aqui. Prestem atenção nessa matéria que eu trago para vocês. A Grã-Bretanha fornecerá cartuchos de urânio empobrecido para a Ucrânia. A matéria continua. Os tanques britânicos, que serão doados à Ucrânia, virão equipados com controversas munições de urânio empobrecido. E por que a matéria coloca ali no subtítulo controversas munições de urânio empobrecido? Porque isso gera problemas de saúde. Não só para os soldados que estão combatendo, como para os civis que vivem nessas regiões onde o conflito está ocorrendo e onde são utilizadas essas munições com ponta de urânio empobrecido. Na foto aí dessa primeira tela eu coloquei para vocês o Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, porque estamos falando do Reino Unido, e coloco duas ideias ali para a gente discutir. A primeira delas é a seguinte: armas com ponta de urânio empobrecido servem para furar blindagens de tanques. Essa é a função, esse é o objetivo do envio de munições com ponta de urânio empobrecido para a Ucrânia, para enfrentar os tanques russos, para furar a blindagem de veículos blindados russos. Essa é a função. O grande problema é que efeito isso causa, quais são os efeitos colaterais, qual será o resultado disso. Por quê? Porque esse material já foi utilizado em outros conflitos e isso levou a vários problemas de saúde, não só para os soldados que combatiam, como também para os civis que vivem no lugar. E é justamente o que eu trago no segundo ponto. O uso é controverso porque essas munições podem causar câncer em civis e soldados. Isso aí foi utilizado no Iraque e o que foi constatado no Iraque, após o uso dessas munições com ponta de urânio empobrecido, foi um aumento da ocorrência de várias doenças por causa da utilização desse urânio empobrecido. Tá? Se eu falei urânio enriquecido em algum momento, me perdoem, tá? É urânio empobrecido, tá? É só porque veio no automático, porque às vezes eu discuto com vocês aqui a questão do acordo nuclear iraniano e a gente fala sobre o nível de enriquecimento do urânio para que possa ser utilizado como armamento nuclear. Mas o fato é urânio empobrecido, mas é urânio e gera problemas. Aí a gente coloca em perspectiva o quê? O discurso: somos o lado da democracia, da liberdade e que defende os direitos humanos e
que defende as pessoas. Esse é o discurso da OTAN. E qual é o material que o pessoal está pensando em utilizar na Ucrânia? Essas munições com ponta, que contém na ponta o urânio empobrecido. Isso me parece bastante contraditório, né? Mas o Reino Unido está cogitando utilizar e a Rússia já falou algumas coisas a respeito. Porque, logicamente, que isso aí virou pauta de discussão internacional, já caiu na teia geopolítica e a Rússia já se posicionou sobre essa possibilidade. Aparece aí uma foto de um tanque britânico, mas uma foto meramente ilustrativa, só porque estamos falando do possível envio de tanques britânicos contendo munições com urânio empobrecido, e eu trago 3 ideias para a gente discutir aqui. A primeira delas é a seguinte: o governo russo disse, e aí está a resposta que eu comentei com vocês, o governo russo disse que terá que responder de acordo. Por que responder de acordo? Já que o uso dessa munição apresenta o componente nuclear. Ou seja, se o Reino Unido está pensando em utilizar, ou melhor, enviar para a Ucrânia munições com ponta de urânio empobrecido, isso diz respeito a componente nuclear, a Rússia pode responder de acordo. O que isso significa ainda não sabemos. Mas o fato é que a Rússia ela já tem deixado, eu não vou dizer nem nas entrelinhas, ela já está deixando praticamente nas linhas que se houver qualquer ameaça maior à integridade do Estado russo ou às pessoas que vivem sob o guarda-chuva da proteção do Estado russo, haverá uma resposta proporcional. Por quê? Porque o que autoriza o uso de armamento nuclear por parte do governo russo? É o risco de desintegração do Estado russo. E lógico que o governo russo não continuará sendo atacado indefinidamente e se isso colocar em risco a sua desintegração territorial, colocar em risco a soberania russa, e ele vai ficar aceitando. Repito o que eu sempre falo, não estou dizendo que a Rússia ameaçou utilizar armamento nuclear. Ela falou que não quer ser colocada na circunstância de ter que utilizar armamento nuclear tático. Mas, desde o início do conflito, ou não vou dizer nem desde o início, vou dizer, depois de um certo momento, de uma certa altura desse conflito, a gente já consegue perceber que existe uma certa intenção por parte da OTAN de produzir uma resposta nuclear tática russa para promover um certo efeito na opinião internacional. E é isso que eu tenho discutido com vocês aqui no canal. Esse caso dos britânicos, digamos assim, falando publicamente que podem enviar material com ponta de urânio empobrecido para a Ucrânia, isso por si só já me parece a tentativa de gerar um debate internacional e talvez disparar na Rússia uma certa resposta. Trago um segundo ponto ali, letrinhas em vermelho. Lembremos que a OTAN pode estar forçando uma resposta nuclear tática russa. Por quê? Porque uma resposta nuclear tática russa vai gerar um certo impacto na opinião internacional. Por mais que hoje exista uma certa configuração e a gente vê a coisa da seguinte maneira: os países do sul global, e aqui eu coloco América Latina, países do continente africano e os países asiáticos, em sua ampla maioria, estão tendo uma posição de neutralidade, de isenção. Estão defendendo a Rússia? Estão ao lado da Rússia? Não. Estão ao lado da Ucrânia e da OTAN? Também não estão. Estão sancionando a Rússia? Estão embarcando nessa de boicotar a Rússia? Não. O que a OTAN pode estar tentando aqui é forçar uma opinião negativa da Rússia nos países do sul global a partir de uma resposta nuclear tática russa. E isso geraria uma mudança de percepção, tá? Por quê? Porque é um tema muito sensível. Isso mobilizaria a opinião pública com muito mais facilidade. Olha, a Rússia começou um conflito nuclear e está botando em risco o planeta inteiro. É justamente essa linha que será seguida a partir do momento em que a Rússia fizer uso de uma resposta nuclear tática. E é isso que vai acontecer. Aí tu pode me questionar o seguinte: tá, mas por que ninguém discute essa participação dos britânicos aí enviando essas munições com ponta de urânio empobrecido? Porque a mídia corporativa é completamente controlada pela OTAN. Tem muitas informações que nós discutimos aqui que nunca vai chegar a uma parte considerável das pessoas que estão no nosso convívio. Eu converso com bastante gente a respeito do que está achando do mundo, do Brasil, etc, 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 e a gama de informações às quais essas pessoas têm acesso, ela é muito limitada.
Por quê? Porque elas dependem muito da mídia corporativa. E eu não estou falando que elas só ficam assistindo TV. Eu estou falando que quando elas vão para o celular, elas também acessam notícias da mídia corporativa. Essa é a questão. E quando elas têm acesso a alguma coisa alternativa, muitas vezes são aquelas bobagens do WhatsApp, que são tão nocivas para o debate público quanto o material produzido pela mídia corporativa. Ou seja, a discussão qualificada não chega a muita gente. E isso gera uma discussão muito empobrecida. Por isso que é preciso muitas vezes ter paciência com as pessoas. É difícil, tá? Porque às vezes as pessoas mesclam uma coisa que eu acho complicada, que é um certo nível de ignorância sobre os assuntos, ou do dia para a noite surge um monte de especialista em variados assuntos, e especialista de Facebook, e um alto grau de arrogância da pessoa. E eu tenho uma certa impressão de que o grau de arrogância da pessoa normalmente é acompanhado pelo nível de ignorância que ela tem. Porque qualquer pessoa que tem curiosidade, estuda bastante, sabe que é preciso manter a humildade sempre, porque a gente nunca sabe suficientemente sobre um assunto para poder ser arrogante. Ninguém tem que ser arrogante sobre os temas. Então é difícil manter a paciência, mas o nível de discussão ao qual muitas pessoas, eu diria até a maioria das pessoas tem acesso, que é a mídia corporativa e a atuação da mídia corporativa na rede, não permite que elas cheguem a certo nível de reflexão. É possível que muitas pessoas nem saibam de muitos crimes que foram cometidos pela OTAN nesse conflito. Continua ali, tá? Terceiro ponto. Os congressistas dos Estados Unidos estão exigindo que o Biden envie bombas de fragmentação à Ucrânia, o que seria mais um risco para os civis que se encontram nas regiões onde estão ocorrendo os conflitos. Então esse é mais um ponto que está sendo colocado. E é muito pouco provável que essa notícia também apareça na mídia corporativa. Por isso que muita gente formula uma certa opinião de mundo baseado em visões muito rudimentares. E isso dificulta a discussão, né? Até porque muitas vezes a pessoa ela não está aberta a aprender. Ela formula uma opinião baseada em uma visão muito parcial do mundo. Eu digo parcial porque ela não vê os variados aspectos, não estou falando aqui parcialidade no sentido político, e ela se fecha naquilo, e ela não quer discussão. E eu percebo que a rede é muito assim, né? As discussões da rede. O cara ele já vai com uma ideia pronta e ele vai para a catequese, né? Ele vai tentar catequizar os outros. E aí a rede vira um inferno, porque está lotado de gente com opinião, com cabeça fechada, com opinião pronta, querendo catequizar o outro. E aí a rede vira essa coisa pavorosa que é as redes sociais, né? Então, enfim, eu gosto muito de discutir essas questões, tá? Me perdoem até se às vezes eu me alongo nisso, mas eu acho que faz parte do debate. É importante porque não basta ter acesso à informação, é preciso discutir os meios, né? E inclusive discutir as pessoas que têm acesso à informação. Continuamos falando do conflito, continuamos falando de OTAN, porque vamos falar da Polônia. E eu coloco ali em cima o seguinte título: não tem erro. Sempre que tem alguma questão anti-Rússia, a gente vê a Polônia. É sempre a Polônia. Diga-se de passagem, hoje eu estou falando o quê? Dos britânicos ou dos poloneses? Eu não digo para vocês que 80% das posturas anti-Rússia que a gente vê ou é britânicos ou são poloneses, britânicos ou poloneses. Os Estados Unidos nesse conflito eles estão fazendo um papel mais de eu estou nesse conflito porque quero apoiar a Ucrânia, mas eu não estou... Eu estou tendo uma postura mais de neutralidade. Essa é a postura pública dos Estados Unidos. Mas nos bastidores eles são tão atuantes, ou talvez até mais atuantes do que os britânicos. Tá? Os britânicos é que estão manifestando mais isso. Trago ali a seguinte matéria. O exército estabelece, o exército da OTAN, o exército dos Estados Unidos, me desculpem, né? O exército dos Estados Unidos estabelece uma guarnição permanente na Polônia. Isso foi, aí eu botei uma foto meramente ilustrativa dessas forças Yankees lá na Polônia. Isso é mais assim, digamos, como é que eu vou dizer para vocês? Isso aí é mais simbólico. Por quê? Porque já existe um contingente enorme de forças estadunidenses no fronte leste, tá? No flanco oriental da OTAN. Então isso é mais simbólico, mas é importante porque os caras estão marcando posição e estão falando sobre isso. O que significa preparação pública para um evento de maior proporção. A gente já discutiu aqui no canal figuras generais britânicos falando sobre a possibilidade real de um conflito acontecer na Europa continental.
Ou seja, existe uma preparação para isso. Trago duas ideias ali para a gente discutir. A primeira delas é a seguinte. É a primeira guarnição militar permanente dos Estados Unidos no flanco oriental da OTAN. Cara, tem muita tropa Yankee lá há muito tempo, tá? Isso aqui é só o que? É uma demarcação, digamos assim, oficial de que existem tropas permanentes no flanco oriental da OTAN, tá? Isso aí seria só uma delimitação mais oficial, tanto é que eu coloco ali. É simbólico, pois os Estados Unidos já têm uma quantidade enorme de tropas no flanco oriental da OTAN. Quando eu digo flanco oriental, já vou botar no mapinha para vocês. Mas diz respeito que ao fronte da OTAN contra a Rússia. E a todos aqueles que pensavam que a OTAN deveria desaparecer depois da Guerra Fria, já que a função da OTAN deveria ser, ou pelo menos assim ela diz, ela surgiu com a função original de salvaguardar a democracia contra a barbárie soviética. Isso era no discurso. A União Soviética acabou. A Rússia viveu muitos anos de resolução interna dos seus problemas. Ela não fazia qualquer movimento minimamente voltado para qualquer interesse na Europa, até porque ela estava tão envolvida nos seus problemas internos depois ali da queda da União Soviética e aquela bagunça que veio depois ali, aquele monte de liberal e aquela tentativa de fazer da Rússia um país subalterno em relação aos interesses britânicos e estadunidenses, que ela não ofereceu qualquer risco. E aí a OTAN continuou existindo, e não só continuou existindo, como ela continuou avançando em direção à Rússia, promovendo a aderência de países que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia, que seria o lado pró-soviético no contexto da Guerra Fria. Ou seja, a OTAN continuou expandindo, e hoje a OTAN continua viva e caminhando em direção ao leste. O que a gente está vendo hoje, esse conflito na Ucrânia, é justamente uma continuidade da expansão da OTAN, que, ao que tudo indica, deve anexar a Ucrânia ao bloco. Não vou nem dizer aceitar a entrada da Ucrânia, é praticamente a anexação da Ucrânia ao bloco. Seja a Ucrânia entrando diretamente na OTAN, como o próprio secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, já disse, ou a Ucrânia sendo anexada, uma parte da Ucrânia sendo anexada pela Polônia, e a Polônia já é parte da OTAN. Continua ali na segunda ideia. As oligarquias anglo-yankees, ou seja, as oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses, estão construindo um conflito entre a Europa continental e a Rússia. O interesse parece bastante claro. É fazer com que Europa continental e Rússia entrem numa guerra. Isso me parece algo bastante claro. Isso vai acontecer, não vai acontecer? Ainda não sabemos. Vai depender muito de como os governantes dos países da Europa continental vão se posicionar perante tudo isso que está sendo feito para arrastar a Europa para um conflito contra a Rússia. E ao que tudo indica, muitos países estão fazendo de tudo para acabar caindo nesse abismo aí, né? Isso seria um grande problema para a Europa continental. E lógico, para a Rússia também, mas isso seria um grande problema para a Eurásia no geral, né? E lógico, a função primordial é impedir uma integração eurasiática. Tu pega a Rússia e China, que são forças consideráveis do leste, forças consideráveis desse mega continente eurasiático, e tu afasta a China e Rússia da órbita da Europa continental, buscando evitar essa integração. Por quê? Porque uma Europa continental voltada para o leste e integrada econômica e politicamente com o leste, ela deixaria de lado as suas relações de submissão em relação às oligarquias britânicas e estadunidenses, o que a gente costuma se chamar na geopolítica de atlanticismo, que são os interesses britânicos e estadunidenses. E a OTAN é um braço armado dessas oligarquias, então eu sempre vou tentar fazer voltas e voltas para a gente manter, assim, a gente vê o pontual e vai para o geral e a gente vai acoplando e entendendo a situação. Coloco ali um mapinha de uma frente de países que formam esse bloco aí, que diz respeito ao o flanco oriental da OTAN, tá? Tiago, tu não colocou a Ucrânia, não colocou a Moldávia? Não coloquei porque não fazem parte da OTAN. Oficialmente, a Ucrânia não é parte da OTAN, então não posso colocar a Ucrânia aí, tá? Porque a Ucrânia, pelo menos até o momento, não é. Agora, se a porção oeste da Ucrânia vier a fazer parte
da Polônia, aí é outra questão, mas isso vai gerar problemas com a Bielorrússia que aparece no mapinha ali também. Porque a partir do momento que metade da Ucrânia, ou a porção oeste da Ucrânia, vier a fazer parte da Polônia, a Bielorrússia, que tem vários problemas de fronteira com a Polônia, ela vai estar basicamente contornada pela Polônia. Aí teríamos alguns problemas aí, né? Não sei se a Bielorrússia não vai intervir nisso, né? Mas isso geraria uma situação bastante mais complexa também. Trago 4 pontos ali, né? Até um ponto a mais do que eu costumo trazer nessas imagens. O primeiro deles é o seguinte: a OTAN formou uma frente anti-Rússia que se prolonga do Mar Báltico, lá em cima. Podem perceber que começa lá em cima, na Estônia, e vai descendo ali até a Bulgária. E lógico, se vocês observarem mais abaixo está a Turquia, e a Turquia também é um membro da OTAN. A grande questão da Turquia é que a Turquia é aquele membro da OTAN que é um membro problemático, porque a Turquia não faz parte de uma frente contra a Rússia. Também não cometam o erro de achar que a Turquia é aliada da Rússia. A Turquia explora essas divergências e tenta tirar vantagem, ou seja, é um membro problemático da OTAN. Outra coisa que eu quero observar aqui nessa imagem é que eu finalmente consegui botar água em azul ali, tá? Alguém tinha me comentado, e eu concordo, né? Que para leitura de mapa, a água estando branca e os países sendo um cinza clarinho, ficava ruim de identificar ali. Eu consegui colocar água em azul, tá? Tá aí a água em azul, e acho que aí os nossos olhos já estão mais adaptados a esse tipo de configuração de cores, porque costuma ser assim nos mapas, né? Então agradeço pela sugestão, tá? Eu demorei um pouquinho, mas consegui. Segundo ponto que eu trago: a intensificação dos exercícios no Mar Negro e no Mar Báltico tinha objetivos claros. A intensificação tinha objetivos claros. Por quê? Porque é formar ali, e aí agora imaginem, né? Finlândia e Suécia estão para entrar na OTAN, ou seja, a gente tem um longo fronte ali contra a Rússia, com uma questão energética à flor da pele no Báltico, que é o mar que aparece lá em cima, né? Se vocês verem ali, entre a Estônia e a Finlândia, temos o Mar Báltico ali, né? Toda aquela parte ali é Mar Báltico. E entre a Ucrânia e a Turquia ali embaixo, ao leste da Romênia e da Bulgária, a gente tem o Mar Negro. A OTAN usou e abusou, antes do conflito na Ucrânia começar, de intensificação de exercícios, tanto no Mar Negro quanto no Mar Báltico. Então isso precisa ser observado. Terceiro ponto: a OTAN segue avançando para o leste. Já falei sobre isso. E o último é: a Polônia apresenta-se como uma liderança da OTAN contra a Rússia. Ela apresenta-se ali como, inclusive até geograficamente ela está centralizada ali até no meio desse flanco oriental aí. O flanco oriental da OTAN, né? Mas agora a Ucrânia também está praticamente fazendo parte desse flanco oriental aí. Vamos continuar falando sobre conflito na Ucrânia, mas vamos colocar aqui mais a presença de um país que está gerando problemas para a Rússia, né? Coloco ali o seguinte: aproveitando o conflito na Ucrânia, e aí eu trago uma matéria, porque tem um país que está aproveitando o conflito na Ucrânia para fazer a sua bagunça. Um aliado próximo da Rússia está mexendo com a lendária base espacial, né? Espaço Porto ali, né? Uma tradução, acho que foi para o português de Portugal. Uma base espacial ali, né? De lançamento de foguetes ali, né? Que aluga ao Kremlin, ou seja, repito, um aliado próximo da Rússia está mexendo com a lendária base espacial que aluga ao Kremlin, apreendendo ativos devido a uma dívida não paga da Rússia. A questão é que não é nem tanto a dívida. A questão é que o Cazaquistão, que é esse aliado próximo da Rússia, ele está apreendendo essa base de lançamento aí de foguetes, essa base aí para pesquisas espaciais, que é uma base histórica. E o Cazaquistão está aproveitando que a Rússia está entretida, e eu acho que muito mais do que entretida, está envolvida em um conflito contra a OTAN na Ucrânia, para conseguir promover essas operações aí de apreensão dessa base de lançamento de foguetes aí. Aí está o Cazaquistão no mapinha para vocês, e eu trago 2 ideias. A primeira delas é a seguinte: a base foi construída em 1955 pela União Soviética e foi palco de lançamentos históricos durante a Guerra Fria, que é justamente essa base que está em questão aí. Segundo ponto que eu trago é o seguinte: a Rússia tinha um contrato para utilizar a base até 2050, mediante aluguel.
Porque, lógico, a União Soviética construiu a base, a União Soviética ela se dissolveu, o Cazaquistão tornou-se um país independente, acho que em 1992 ou 91, se eu não me engano. E aí a Rússia, para fazer uso dessa base, ela paga ao governo do Cazaquistão. Só que o governo do Cazaquistão aproveitou o episódio do conflito na Ucrânia, porque o governo do Cazaquistão sempre alegou que o valor não era suficiente. E a Rússia sempre teve essa preocupação, tanto é que a Rússia começou a investir mais numa base que fosse dentro do seu território. E aí aconteceu o quê? O Cazaquistão aproveitou o conflito na Ucrânia para conseguir apreender essa base, talvez, imagino eu, para tentar forçar um pagamento mais alto da Rússia pelo uso dessa base. E rompeu o contrato. Isso gerou um problema, está gerando um problema enorme. E continua... Opa. E é isso, sobre esse assunto aqui é isso. Eu até já passei ali e acabei indo para outro tema. E inclusive, eu não sei se vocês recordam, mas há um tempo atrás tinha uma grande discussão geopolítica sobre, afinal de contas, qual é que era desse governo do Cazaquistão aí. Será que ele era um governo que estava próximo da Rússia? Ou será que esse governo estava prestes a aprontar alguma para a Rússia? Me parece que temos uma parte da resposta aí nesse episódio envolvendo esse espaçoporto aí, né? Que na verdade seria essa base de lançamento aí de foguetes que tem lá a sua história, né? Dei uma pesquisada, vocês vão ver que tem bastante coisa interessante na história dessa base de lançamentos aí. Agora me parece, né? Me parece que é o tema mais relevante do momento, que é a conversa entre o Xi Jinping, líder político chinês, e o Vladimir Putin, que é o líder político russo. Se encontraram para conversar e disso saíram algumas... Eu vou tirar algum saldo que eu quero discutir com vocês aqui nessa análise de hoje. Logicamente que eu vou fazer um saldo genérico disso, vou pontuar algumas coisas ali, mas para a gente ter noção de como a coisa anda. Para quem está acompanhando a geopolítica, eu vou dizer para vocês assim, ó, não vai ter nada surpreendente aqui, tá? Nada surpreendente vai sair disso aqui. Algumas questões muito interessantes, mas tudo mais ou menos dentro do esperado. Tanto é que no dia de ontem com vocês, eu coloquei, não sei se foi ontem ou anteontem, eu coloquei para vocês aqui uma possibilidade que eu achava muito interessante e que acabou se confirmando, que é, caso a Rússia decidisse abraçar o acordo de paz chinês e da parte dela levar à frente. Porque se a Ucrânia topar isso dá uma centralidade enorme para a China. Acaba que a Rússia atinge os alicerces da OTAN através da China. Porque a China, como mediadora da paz, isso funciona como uma dinamite nos alicerces da OTAN. Vamos lá, né? Então eu trouxe aqui o seguinte tema: o saldo da conversa entre o Xi Jinping, líder político chinês, e o Vladimir Putin. Trago uma matéria da Al Jazeera aqui. Laços Rússia-China entram em nova era com o encontro de Xi Jinping com Vladimir Putin. Aparece ali no subtítulo: o Xi assina um acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, consolidando a sua parceria sem limites. Aí vem a parte da matéria que faz dá a sua biscoitada com a OTAN, tá? Porque até então a matéria estava citando o que aconteceu, né? Aí vem a parte da biscoitada com a OTAN, né? A Al Jazeera é uma rede do Catar, né? Posso estar enganado, mas é uma rede do Catar, né? Então ela tenta manter um tom de distanciamento, mas ela dá sempre uma biscoitada com a OTAN. Dias depois que este último, né, que o Vladimir Putin recebeu o mandado de prisão internacional lá de Haia, teve todo esse imbróglio aí que eu sequer discutir, porque aquilo ali é pura propaganda do atlanticismo utilizando o Tribunal de Haia, tá? Tanto é que alguns de vocês até me questionavam, será que o Zelensky não vai para o Tribunal de Haia? Olha, ele só vai para o Tribunal de Haia se a OTAN quiser descartar ele. Enquanto ele for um fantoche da OTAN, ele vai ser blindado em qualquer tribunal. O Tribunal de Haia vai ser utilizado para inimigos da OTAN. Tá aí uma foto do Xi Jinping, tá? Mas daqui a pouco eu já trago uma do Putin também. Os dois conversaram, mas essa imagem que eu coloco aí é muito estreitinha para colocar o Putin e o Xi Jinping nelas, e os dois não costumam tirar fotos tão próximos assim, não que não tenham acordos e não sejam parceiros em vários setores, mas eles mantêm uma formalidade mais distante ali, não costumam andar abraçados um no outro. Trago dois pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte: a China e a Rússia reafirmaram a sua parceria comercial
avançando inclusive, reforçando a sua parceria sem limites, que foi uma expressão utilizada antes do início das operações russas na Ucrânia, que o Putin e o Xi Jinping se encontraram e afirmaram que existia uma parceria sem limites, que a gente está começando aqui uma estreita parceria, tanto é que a OTAN abordou isso como um aval da China para as operações russas. Ao meu ver, não precisava ter existido esse encontro para a Rússia saber que a China jamais lhe viraria as costas e abraçaria a OTAN, então esse encontro seria totalmente dispensável. Tá? Não haveria essa necessidade aí para a Rússia saber que a China nunca vai abraçar a OTAN por um motivo específico. A OTAN é tão inimiga da China quanto é inimiga da Rússia. Segundo ponto. Porém, isso não significa que a China esteja ao lado da Rússia e contra a Ucrânia no conflito. Não só isso é verdade, como o próprio governo ucraniano interpreta assim. Pode ser que figuras do governo ucraniano não gostem muito de algumas falas do Xi Jinping conjuntas com o Putin. Pode ser que façam suas críticas. Mas o governo russo sentou, o governo ucraniano sentou e analisou a proposta de paz chinesa. O Xi Jinping vai conversar com o Zelensky, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, essa conversa ainda está de pé, por videoconferência, né? Ou seja, está avaliando. Se o governo ucraniano tivesse certeza de que Rússia e China estão juntos e de que a China está contra a Ucrânia, essa videoconferência não aconteceria, né? E é o que eu coloco ali. Porém, isso não significa que a China esteja ao lado da Rússia e contra a Ucrânia no conflito. A China mantém as suas relações comerciais com a Rússia. Boa parte do sul global fez isso. Mantém relações com a Rússia, o que é muito diferente de dar suporte para a Rússia no conflito na Ucrânia. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Continua aqui. A Rússia topou pensar em um acordo de paz nos moldes apresentados pela China. E isso enfraquece a posição da OTAN. É justamente isso que eu achei muito interessante. E eu comentei com vocês antes dessa conversa acontecer, e eu falei, olha, se a Rússia quiser dar realmente uma porrada certeira na OTAN, ela topa conversar com Zelensky a partir do acordo de paz apresentado pela China. Porque isso coloca a China como mediadora da paz e isso empurra a OTAN para uma pressão enorme, que é ela ficar com a imagem de promotora do caos. Por quê? Porque se a Ucrânia topar essa parada, isso vai ser um constrangimento enorme para a OTAN. Justamente por quê? Porque a Ucrânia ponderou a China como mediador. E a Ucrânia e o governo ucraniano, o governo Zelensky, tem sido cantado em prosa e verso pela mídia corporativa. Como é que vai desconstruir o Zelensky tão rápido assim? Ele não é o herói? Como é que esse herói agora considera a China um país capaz de intermediar uma relação de um acordo de paz? Isso vai gerar um constrangimento para a OTAN. Mas seria necessário pensar qual é o nível, qual é a predisposição do Zelensky em tornar-se inimigo da OTAN, porque a partir do momento em que o Zelensky topa isso significa automaticamente uma virada de comportamento do governo ucraniano. O que eu ainda não sei se é bem isso, mas vamos esperar um pouquinho, né? Segundo ponto, os Estados Unidos criticaram uma paz intermediada pela China. Lógico. O que sequer a Ucrânia fez. Então, os Estados Unidos, eles querem ser mais ucranianos do que os próprios ucranianos. Porque a tese dos Estados Unidos é a Ucrânia foi invadida e a China apoia a Rússia. A própria Ucrânia, que foi alvo das operações militares russas, que os Estados Unidos chamam de invasão, a própria Ucrânia não considera a China uma aliada da Rússia. Por quê? Porque ela está considerando a proposta de paz chinesa. Então, os Estados Unidos são mais ucranianos do que os próprios ucranianos, né? Lógico que tem ironia, o modo ironia está ativado aí, né? Terceiro ponto. A China afirmou que a Rússia está aberta à negociação e agora é hora de conversar com Zelensky. Isso seria uma das coisas mais... isso seria uma das coisas mais positivas geopoliticamente dos últimos tempos, se por algum acaso o Zelensky sentar para conversar com o Putin numa conversa intermediada pela China e talvez por outros países dos BRICS. A Índia, talvez, né, que está ali também numa posição interessante, seria algo sensacional. Tá? Sonhar não custa nada, né? Mas seria um tapa na cara da outra tão bonito, cara.
Poucas vezes eu torci tanto por uma coisa, tá? Porque seria algo sensacional. Eu não sei nem como é que a mídia corporativa iria se comportar, tá? Isso aí seria Cara, seria bem legal, mas eu não sei se vai acontecer. Porque o Zelensky é muito fantoche, entendeu? Ele teria que estar esperando um descarte muito próximo. Eu não sei se ele... Bom, enfim. Continuo nessa discussão. O Xi, essa matéria do South China Morning Post, né? Xi e Putin prometem aumentar significativamente o comércio entre China e Rússia. O que está sendo demonstrado aí? A China está ao lado da Rússia no conflito? Não. Está ao lado da Ucrânia? Não. Isso muda alguma coisa no comércio e na parceria sem limites entre China e Rússia? Não. A China está tentando demonstrar o quê? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Assim como a Rússia manda essa mensagem para o mundo. Olha, a China não está do lado de ninguém e continua a comercializar conosco. Façam o mesmo. E é justamente o que o Sul Global está fazendo. Trago 2 pontos ali. O presidente russo também promove o uso mais amplo do yuan chinês como moeda internacional. É muito interessante isso, tá? Porque o Putin, ele deu a entender, olha, é hora da gente substituir o dólar e o yuan é uma boa pedida. Isso é muito... Segundo ponto. E a China, claro, né? A China sabe que o próximo alvo mais profundo de sanções, já que a China já sofre bastante sanções nos Estados Unidos, é ela. Por qualquer evento envolvendo Taiwan, Coreia do Norte, Filipinas, sei lá que tipo de encrenca vão arranjar ali. Mas a coisa vai piorar e a China será mais sancionada. Isso a gente já pode esperar, não sei se no curto ou no médio prazo, mas isso está no horizonte, tá? Segundo ponto. O segundo dia de... Segundo ponto não, né? Segundo ponto da matéria ali, né? O segundo dia de negociações cobre questões de segurança e financeiras com os líderes, Xi Jinping e Putin, assinando uma declaração conjunta de cooperação econômica. Então, esse encontro serve para quê? A gente mantém a parceria sem limites, e isso não significa que a China tenha tomado algum lado nesse conflito, tá? Vamos para 3 pontos que eu trouxe ali. O primeiro deles é o seguinte: a conduta hostil dos Estados Unidos em relação ao acordo de paz proposto pela China dá projeção à imagem diplomática da China. Porque a China parece que alguém que está procurando a paz, senta com Putin, senta com Zelensky, senta virtualmente com Zelensky, mas tenta negociar. Enquanto a OTAN e os Estados Unidos não querem nada, eles tentam melar todos os acordos de paz. Segundo ponto. A hostilidade Yankee faz com que China e Rússia aproximem-se cada vez mais. Isso é um fato. Quanto mais os Estados Unidos forem hostis em relação à Rússia, mais a Rússia vai se aproximar da China. Quanto mais os Yankees forem hostis em relação à China, mais vão ver a Rússia como um parceiro. E isso está promovendo uma coesão. E o último ponto é o que aparece ali na matéria, né? O Putin apoiou o uso do yuan como nova moeda global de transações. É bastante coisa interessante aqui. Claro, alguma coisa muito nova, não. Nada que a gente já não esperasse. Eu digo, as tendências foram mantidas. Tá? Não teve assim uma mudança drástica de curso. Tudo era mais ou menos esperado. Mas coisas muito positivas. Né? Vamos pular aqui para a América do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre o caso do Peru. Eu não sei se os olhos de vocês automaticamente foram transplantados para aquela foto que aparece na reportagem ali, mas eu trago o seguinte título: enquanto isso, o Pedro Castillo, presidente do Peru, ele segue preso, né? O presidente do Peru segue preso, né? Eu não vou chamar essa Boluarte, a Dina Boluarte, de presidente. Ela é uma usurpadora do cargo de presidente, que é do Pedro Castillo, é o cara que foi eleito. E esse cara está preso por tentar tomar as rédeas do governo. O golpe não foi um golpe do Castillo, por isso ele foi preso. Foi um golpe no Castillo. O cara vinha sendo alvo de sucessivos boicotes por parte do Congresso. Não estava conseguindo governar de jeito nenhum. E aí tentou uma medida para segurar as rédeas e acabou sendo preso. Aí ficou no lugar dele a Dina Boluarte, que aparece na foto ali, junto com uma galerinha bem bacana e um banner da USAID, né? É isso aqui que os olhos de vocês, eu não sei se alguns de vocês já não foram direto para o banner da USAID, que está do lado da Dina Boluarte, tá? Está do lado da Dina Boluarte. Eu trago a seguinte matéria. É uma matéria falando sobre o Peru. Presidente Boluarte, usurpadora Boluarte, vamos corrigir,
reafirma laços de união e cooperação entre Peru e os Estados Unidos. Por que será que a Dina Boluarte continua no poder, mesmo não tendo popularidade nenhuma no Peru, e a despeito do povo querer o Pedro Castilho de volta? Porque a Dina Boluarte foi colocada ali, teve a bênção dos Estados Unidos. Ela é vice do Pedro Castilho, sim, mas ela subiu ao poder assim, pensando, bom, o Castilho, dane-se, agora eu vou fazer a minha e vou fazer, logicamente, a dos interesses transnacionais aqui no Peru. Aí a Dina Boluarte governa. Para mim, aquele USAID podia estar no peito da Dina Boluarte, né? Esta presidente usurpadora é um oferecimento de USAID, é um oferecimento dos Estados Unidos. A USAID, eu até coloco ali nas letrinhas tá trovejando aqui, tomara que vocês aqui não interrompam esse vídeo aqui, não falte luz nem nada, tá? Mas tá trovejando, acho que não tá dando para ouvir daí. A USAID é um dos organismos yankees responsáveis por bagunçar os países soberanos, eu coloquei nas letrinhas em azul ali. A USAID tem essa função de financiar tudo que é tipo de bagunça política. A figura que comanda a USAID é a Samantha Power, que é uma professora universitária de direitos humanos, logicamente que pela linha liberal, é uma grande entusiasta das invasões dos Estados Unidos na Síria durante o governo Obama. Eu não sei o que ela compreendeu por direitos humanos, mas não me parece a mesma coisa que eu compreendo por direitos humanos. Mas ela está à frente da USAID. E ela utiliza de maneira flexível o conceito de direitos humanos, sobretudo para atrapalhar países soberanos. Países soberanos que tentam manter a sua governabilidade, a sua soberania, todos eles vão ferir os direitos humanos, segundo a visão da Samantha Power. Aí está uma foto do Pedro Castilho e eu trago aqui o que a USAID foi fazer lá, pelo menos oficialmente. Extraoficialmente foi fazer muitas outras coisas. Mas oficialmente, coloco nas letrinhas em vermelho ali, a USAID doou 12 bombas, mas não é as bombas que os yankees costumam doar para os países, são bombas de remoção de água, tá? São 12 bombas para remoção de água por conta do ciclone que passou pelo Peru. Quando a gente vai ver USAID, Estados Unidos, bomba, a gente já sabe mais ou menos que tipo de bomba que eles costumam doar para os países, doar entre aspas para os países, mas nesse caso são bombas de bombeamento para remoção de água, tá? Por causa de enchentes. Isso é a versão oficial. A extraoficial, logicamente, eles foram lá para dar um suporte para Dina Boluarte, né? Porque a situação dela está muito complicada. Está aí o Peru no mapa, sempre espacializando as discussões, e eu coloco 3 ideias ali. A primeira delas é a seguinte: o Pedro Castilho foi apeado do poder após tentar tomar as rédeas do governo, o que não tinha conseguido até então. Então o Pedro Castilho nunca conseguiu governar, apresentou nas eleições uma plataforma popular e soberana, nunca conseguiu colocar em prática, porque sempre foi inviabilizado, foi sendo destruído pelos cantos, foram tirando pessoas próximas dele de confiança, ele foi sendo minado gradativamente, até que ele próprio foi dinamitado ali, tentou fazer uma manobra para chamar eleições para reformar o Congresso, que vinha tentando destruir ele, e isso é totalmente constitucional no Peru, é uma das atribuições do presidente, e ele foi chamado de golpista, foi afastado e preso, tá? E a partir daí o Peru está sendo governado por essa usurpadora que é a Dina Boluarte. Segundo ponto, os protestos populares seguem no Peru por causa da prisão do presidente peruano, que é o Pedro Castilho, presidente oficial e que a população quer que esteja no poder. E o último ponto é, a Samantha Power, da USAID, professora universitária de direitos humanos, parece não ver os crimes cometidos contra os manifestantes no país, ou seja, o governo peruano está sentando a ripa lá nos manifestantes, e violência enorme, e parece que isso não muda o apoio dos Estados Unidos a Dina Boluarte, né? Vamos para o continente africano e vamos encerrando a nossa discussão, né? Vou chegando aqui nos finalmente. Coloco ali o seguinte título: Multipolaridade no continente africano, porque, olhem essa matéria, o Zimbábue reitera o seu desejo de ingressar nos BRICS. No BRICS, né? Ou nos BRICS. BRICS, aquele movimento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que representa o atual porto seguro contra o caos produzido pelas forças da OTAN. Tá? Então, BRICS, eu dei as iniciais dos BRICS, tá? Só para caracterizar aqui. Tá?
O Brasil ele tem que voltar a ser mais atuante. Nos últimos anos, o B do BRICS ficou meio apagado. Ele tem que voltar a centralizar essa questão, né? Ele tem que voltar a ser um país mais participativo nisso, né? Espero que volte, espero que volte. Tá aí uma foto do presidente do Zimbábue, que é o Emmerson Mnangagwa, né? Espero que tenha pronunciado corretamente o nome dele. E trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte: o Zimbábue busca contornar as sanções impostas por quem? Pelos Estados Unidos, pelos britânicos e pelos Estados-membros da OTAN, com o uso do sistema SWIFT, ou seja, o sistema SWIFT é um sistema de transação e conversão para negócios internacionais, para comércio internacional. E ele é alicerçado no dólar. O dólar é a moeda dos Yankees, e os Yankees fazem o uso da sua moeda como se fosse uma arma geopolítica para promover sanções e boicotes. O Zimbábue, por causa da sua conduta política, é alvo de sanções. E ele está tentando o quê? Utilizar os BRICS para ampliar o seu leque comercial. Que é muito interessante isso aqui. Por isso que eu digo que é multipolaridade no continente africano. É o Zimbábue buscando contornar o sistema dolarizado. Segundo ponto. O governo do país falou sobre a construção de plataformas de pagamento alternativas ao dólar. Isso aqui é música para os meus ouvidos. Não sei se é para o de vocês, mas para mim essa criação de uma plataforma para além do dólar, ela é espetacular. O próprio FMI já alertou os Estados Unidos. Quanto mais vocês utilizarem boicotes, sanções e o dólar como arma, mais os países vão desconfiar do dólar. Está aí o Zimbábue no mapa e eu continuo a discussão. 3 pontos. Primeiro deles, a Rússia e a China têm sido parceiros econômicos do Zimbábue. Claro, sancionado por um lado, China e Rússia se apresentam. A Índia também tem feito negócios com o Zimbábue. Segundo ponto, o país tem a segunda maior jazida de platina do mundo e detém 20% das reservas de diamante globais, ou seja, mineração forte, importante economicamente. Terceiro ponto, os BRICS têm sido um porto seguro em meio ao caos gerado pela OTAN. A gente está vendo uma fila na porta dos BRICS de países querendo se tornarem membros. A gente já viu Irã, Arábia Saudita, Argentina, México, países de expressão. Tá? O Irã, já falei aqui, em indicadores econômicos, em crescimento econômico, eu vi alguns indicadores, aí, alguns índices, que ele ultrapassou o Brasil em índice de crescimento econômico, com sanção, boicote e tudo, cara. Então, o Irã quer fazer parte dos BRICS. Justíssimo, justíssimo fazer parte dos BRICS. Tá? E continuamos no continente africano, porque o continente africano continua batendo porta na cara da OTAN e dos seus amigos. A OTAN islâmica está fracassando. O que é a OTAN islâmica que eu tenho dito aqui? Que é a tentativa de Israel de formar uma coalizão de países islâmicos contra o Irã, explorando aquela questão de xiitas sunitas. E Israel está tentando formar uma coalizão islâmica que compreende países africanos e países do Oriente Médio, inclusive está indo até a Indonésia lá, né? Ou seja, não pega aí todo um mundo islâmico para fazer uma OTAN. Mas a coisa não está muito fácil para Israel e nem para essa OTAN islâmica aí. A matéria que eu trago é a seguinte: a Mauritânia refuta alegações israelenses de negociações de normalização das relações. A matéria continua. Após relatos da mídia israelense, o porta-voz do governo da Mauritânia diz que o seu país não tem nenhum contato com Israel. Eu trouxe essa matéria para vocês para discutir recentemente, que a Mauritânia estava se aproximando. A Mauritânia disse, não mesmo, a gente não está se aproximando de nada, não coloquem palavras na nossa boca, e negou isso. Está ali a Mauritânia no mapa e eu trago 2 ideias para a discussão. A primeira delas é a seguinte: a violência contra os palestinos tem repelido os países islâmicos de qualquer acordo com Israel. A extrema-direita sionista vai estragar os projetos, não propositalmente, tá? Mas por causa do seu movimento horrendo contra os palestinos, a sua política doméstica, está afastando qualquer possibilidade dos acordos de Abraão. Por quê? Porque pessoas muçulmanas estão sendo massacradas pelo Estado de Israel. Outros países islâmicos não vão topar essa parada aí com Israel. Segundo ponto, recentemente o diálogo entre Irã e Arábia Saudita foi outro duro golpe em Israel. Por quê? Porque a Arábia Saudita também está sendo assediada para fazer parte dos acordos de Abraão, que seria essa OTAN islâmica, e a Arábia Saudita ali se aproximou do diálogo com o Irã.
E chegamos ao final deste vídeo, mais um vídeo que eu vou passar da casa dos 50 minutos, mas temos bastante coisa para discutir, né? Dito isso, paro por aqui, né? Momento urso da bunda caída, que é o momento de passar o chapéu para quem gosta, pode e quer apoiar o canal. Pode apoiar pela plataforma Apoia-se, através de boleto bancário ou cartão de crédito, tá aí o endereço do Apoia-se. O link está na descrição aqui embaixo do vídeo também. Pode apoiar através do Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, está aí na tela para vocês, também está na descrição embaixo do vídeo, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Tanto pelo Pix quanto por boleto ou cartão pode apoiar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo, e quem ajuda, ajuda com quanto quiser ou com quanto puder. E pode ajudar pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, tem um botão Seja Membro, ajuda direto pelo YouTube. Todas as formas são bem-vindas, agradeço a todos que apoiam, vou parando por aqui e tchau para vocês.